O advogado que faz parte da Criminal Player já entendeu que a maneira mais atualizada de fazer as suas petições é utilizando os elementos visuais e uma formatação mais minimalista, objetiva e direta ao ponto. Essas são estratégias do Visual Law. Eu sou a Fernanda, especialista em Visual Law, sou expert na comunidade Criminal Player e falo sobre como transformar os documentos que têm um texto às vezes mais monótono, mais cansativo, um texto mais difícil de ser compreendido em algo mais interessante, uma história cativante, uma história que seja rápida de ser compreendida, fluida, com um texto envolvente, e o uso de elementos visuais facilita muito para essa construção de uma petição mais atualizada, de uma petição que envolva o leitor. Quando você pega um processo que tem a petição e as provas e você vai trazendo isso para dentro da tua petição, a leitura é muito mais rápida. Pensa comigo, o magistrado está fazendo a leitura da tua petição. Aí ele precisa visualizar o inquérito. Esse inquérito está em outra janela. E depois ele precisa dar uma olhada na ação penal. Está em outra janela. Tudo isso vai deixando o trabalho mais cansativo. Quando você facilita, você desperta uma reciprocidade no leitor. Ele percebe que você teve cuidado, que você teve profissionalismo e atenção nessa tua petição. Ele também dedica para você uma atenção diferenciada. E isso não é uma coisa consciente. Isso só trabalha com o inconsciente. E nós, facilitando a nossa petição para a leitura ser mais fluida, só ganhamos. Quem lê a nossa petição também se sente mais valorizado e presta mais atenção porque vê profissionalismo, vê uma sensação de organização. O visual law, mais do que gráfico, mais do que arte de design, é a organização. Então, buscar facilitar, informar onde estão as provas no processo e, por que não, ao invés de fazer esse movimento de leitura, trazer pequenos recortes dessas provas para dentro do processo. E aí você pode me perguntar, Fernanda, mas falam por aí que print não vale nada, e não vale mesmo, se o print for a tua única modalidade de prova. O print não é a tua prova. O print é um pequeno recorte, uma fotografia dessas imagens que estão nas tuas provas em anexos e elas vêm para dentro da tua petição. E ali sim você consegue fazer uma flecha, fazer uma seta, fazer um destaque, fazer uma montagem para mostrar uma conversa no WhatsApp e vários rostos, fazer uma montagem de um print, de um vídeo com uma flecha em que você circula a mão de uma pessoa ou outro detalhe. Então, o print que você está usando dentro da tua petição não é a tua prova. Esse print é apenas uma reprodução da tua prova para você poder trabalhar nela, para você ir conduzindo o magistrado para essa leitura. Veja bem, imagine uma tabela fria com dados, com números, com cálculos. Até mesmo dentro de uma tabela, você consegue fazer prints de pequenos momentos, trazer para dentro da tua petição e fazer comparativos. Comparativos de dados, de crescimento, de redução, e aí você vai conduzindo o magistrado dentro dessa tua narrativa para trazer a percepção que você pretende. Visualize uma audiência de instrução, 40 minutos. 40 minutos de fala e vídeo, de movimentos corporais, olhando para cima, olhando para baixo, erguendo os braços. Como que fica a percepção do magistrado quando ele vê essa audiência? Ele, no momento do julgamento, precisa fazer uma coletânea de todas as provas. Será que o magistrado tem a mesma percepção que você, o mesmo cuidado que você, advogado, teve, que acompanhou o processo desde o início? Evidente que não. O advogado é a pessoa que mais conhece do processo. Ele fica meses, anos trabalhando numa ação e lembrando de cada detalhe do comportamento da testemunha, do seu cliente, de um informante no processo. Então, é o advogado que precisa pegar essas pequenas nuances da prova e trazer para dentro da petição de maneira escrita e visual para que o magistrado tenha essa percepção. Se ele não percebeu que uma testemunha olhava o tempo todo para o lado para pegar, para tentar entender qual que tinha que ser a resposta, o advogado faz um print desse momento do depoimento e ele traz para dentro da petição esse print para mostrar. A minha prova é o vídeo, mas o print está mostrando a testemunha olhando para o lado o tempo inteiro, está mentindo, está buscando a resposta. Essa organização das provas são fundamentais para que tenha uma petição que vá conduzindo na sua narrativa.
Quando utilizar os elementos visuais? O advogado é que vai ter a percepção se essa foto da audiência vai ser bom de constar no processo ou se seria só interessante ele degravar o texto e trazer para dentro da petição e dizendo em qual é o minuto mais importante que o magistrado precisa visualizar. É o advogado quem percebe se uma linha do tempo pode ser escrita somente com datas e texto ou se faz sentido colocar uma seta, fazer um fluxograma. O advogado que tem essa percepção, um elemento visual vai ser melhor do que o texto ou apenas o texto funciona? Dentro do judicial, nós precisamos ter muita moderação. A nossa petição precisa ter cara de petição. Então, o exagero pode causar até uma certa estranheza. A ideia é utilize os elementos que vão dar ênfase, vão dar destaque, vão mostrar profissionalismo e não fazer algo exagerado ou infantilizado que descredibilize a tua petição. Até porque, quando nós estamos falando de processos criminais, esse é um assunto muito sério. Então, nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui para usar as melhores ferramentas da atualidade para fazer um documento gráfico com elementos visuais que mudam o jogo e aumentam as chances do advogado conseguir comunicar aquilo que ele busca na defesa do seu cliente. Então, elementos visuais vêm para colaborar para o advogado e ele tendo essa percepção do que pode ser usado, ele, no momento da construção da defesa, no momento de trazer as suas provas no processo, ele tem a percepção de entender. Será que vou juntar essa imagem solta? Será que vou juntar essa imagem com a referência de onde ela está localizada no processo? Folhas, movimento, autos? Será que eu vou juntar uma data, uma linha do tempo com texto e imagem? O advogado vai tendo essa percepção e ao longo do uso do visual law e esses elementos visuais, ele vai transformando a maneira de peticionar. Além disso, a gente precisa falar sobre a LOLTA. A LOLTA é o Visual Law aplicado em vídeos. Quando você tem um caso mais delicado, em que tem toda uma percepção de cenário, existe uma dinâmica dos fatos, o Visual Law consegue fazer isso somente na tua petição. Você pode fazer prints, trazer para dentro da petição, contar uma história, mas nada como um vídeo. O vídeo em 3D, ele funciona como um Visual Law mais sofisticado. Não é para todo caso que o advogado vai contratar uma empresa para isso, mas é bom que você saiba que isso existe, você pode aplicar nas suas petições, pode aplicar nos teus momentos de júri, e esse vídeo em 3D faz muita diferença no momento de impactar, trazendo a informação para as pessoas leigas, principalmente no momento da participação no júri. Então, o Visual Law ele pode ser aplicado tanto dentro das petições judiciais, dentro do momento que você está se comunicando com o teu cliente no extrajudicial e também no momento que você quer sofisticar, fazendo um memorial mais bem elaborado pelo designer Jefferson, que é expert do Criminal Player, ou pela Lauta, que também tem o Andrews, que é expert aqui na comunidade. Perceba, a comunidade Criminal Player está interessada em levar para você o melhor, pegando doutrinadores, convidando expert, advogados de outras áreas, e a ideia é que você, advogado, esteja sempre atualizado com o que existe de melhor. E é isso que eu tenho buscado trazer aqui para vocês, trazendo dentro do que você pode fazer da tua dinâmica do dia a dia, um processo mais dinâmico, mais rápido de ser feito, mais claro, com esse impacto visual. Então, continue seguindo o nosso perfil ou a comunidade do Criminal Player e vamos evoluindo juntos, sempre pensando como deixar os nossos documentos mais bem elaborados e como comunicar melhor dentro de processos judiciais.